Falar conosco nessa noite em nome de Jesus, amém? Amém. Uma salva de palmas para receber a serva do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Feliz, alegre, como o pastor disse, né? O irmão ali deixou a igreja ainda mais alegre. Glória a Deus. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 16. Versículo 2 até o versículo 13, irmãos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Que diz assim: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agrado seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse a Agar, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: E eis que concebeste, darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a tua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Porque disse: Não irei eu também aqui para aquele que me vê? Somente até aqui, os irmãos possam sentar. Irmãos, esse texto, ele é bem conhecido. Eu imagino que a maioria dos irmãos aqui já ouviu alguma ministração sobre a vida de Sara, sobre a vida de Abraão. E um tempinho atrás, no meu tempo de devocional com Deus, eu fui conduzida a esse texto. Creio eu que pelo Espírito Santo. Ele falou fortemente ao meu coração, através da história de Agar. A Bíblia Sagrada não dá muitos detalhes sobre a vida de Agar, como que ela se tornou escrava, se ela já nasceu escrava ou se ela se tornou escrava e quem são os seus pais. Algumas pessoas veem Agar apenas como uma precipitação de Sara ao entregar ela como esposa a Abraão para que ela fosse mãe em seu lugar. Mas Sarai, ela foi colocada naquela situação. E se bem sabemos, irmãos, naquela época, mulher não tinha muita voz. Agora imagina uma jovem mulher estrangeira e escrava. E apesar da Bíblia Sagrada não dar muitos detalhes sobre a história de Agar, a história dela é uma história muito relevante. É uma história que tem muitos ensinamentos espirituais. É uma história marcada pelo abandono, pela aflição, pela angústia, pelo desespero, pela humilhação. A Bíblia Sagrada vai dizer que Agar era egípcia.
sabe ao certo quando que Agar teve o primeiro contato com Abraão, Sarai e toda a família. Mas alguns estudiosos acreditam que o primeiro contato de Agar, Abraão, Sarai e toda a família foi quando Abraão e Sarai eles estavam no Egito. E Abraão ele instrui a sua esposa Sarai a dizer que ela não era sua esposa. Ele instrui ela a dizer que eles eram somente irmãos. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Faraó, por causa de Sarai, ele toma Sarai como a sua esposa e ela é levada para o palácio. Então o Faraó ele fica muito contente por causa disso. Então ele presenteia Abraão como escravos e escravas. E entre as escravas estava Sarai. E a Bíblia estava Agar. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Agar, a partir desse momento, ela passou a seguir fielmente Sarai e Abraão por anos pelo deserto. Mas para compreendermos um pouco mais o contexto de tudo, a gente vai voltar lá no capítulo 12, onde tudo começou. No capítulo 12, irmãos, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus chama Abraão. Deus diz a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra a qual eu vou te mostrar. E eu te abençoarei e você será pai de uma grande nação. E todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. Glória a Deus, aleluia. Em seguida, irmãos, a Bíblia Sagrada vai dizer que Abraão ele pega essa palavra e ele pega essa promessa, guarda no seu coração e ele sai de Arã e vai em direção a Canaã. Logo quando Abraão ele chega em Canaã, a Bíblia vai dizer que Deus ele dá uma nova promessa a Abraão. Ele diz: Abraão, essa terra que você está pisando, meu filho, será tua e dos teus descendentes. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que apesar de Abraão estar debaixo da promessa de Deus, aquela região ela está passando por um período de crise e de fome muito grande. Eu quero abrir um parênteses para dizer algo aqui para você nessa noite. Não é porque você está debaixo da promessa de Deus que você não vai sofrer com as consequências do mundo. A diferença de nós cristãos para os ímpios é que a nossa provisão ela vem do Senhor e Ele está e sempre estará no controle de tudo. Glória a Deus, aleluia. Você pode até passar por crise, você pode até passar por dificuldade, mas nós passamos por tudo isso sustentados pelo Senhor, porque Ele sabe exatamente daquilo que você tem falta. Ele conhece as tuas necessidades. Ele sabe de coisas que você precisa, que você nem imagina que precisa, mas Ele sabe e Ele vai te dar, porque Ele é o teu Pai, Ele cuida de você, Ele é o teu provedor, Ele é Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Ele conhece, Ele vê tudo que você está passando. E como teu Pai, que cuida de você em todas as situações, só basta você entregar o controle da sua vida nas mãos deles. Amém? Em seguida, irmãos, voltando ao texto, a Bíblia Sagrada vai dizer que após um tempo peregrinando pela terra, por causa da crise, por causa da fome, Abraão ele decide descer para o Egito. Mas antes que Abraão ele chega no Egito, a Bíblia vai dizer que Abraão ele tem medo, ele tem um receio, tem algo que aflige o seu coração. E a Bíblia vai dizer que o medo de Abraão era que a sua esposa, Sarai, ela era uma mulher muito bonita, era uma mulher muito formosa, e Abraão temia que chegando no Egito, Faraó e os príncipes egípcios eles ficassem tão admirados com a beleza de Sarai que eles decidam tirar a vida dele para tê-la como esposa. Então, diante dessa situação, diante desse medo, Abraão ele arquiteta um plano e ele instrui a sua esposa
Ele diz: Sarai, quando chegarmos no Egito, você não pode dizer que você é minha esposa. Você tem que dizer que nós somos irmãos, porque dessa forma eles vão me deixar sobreviver. E aqui, irmãos, nós podemos observar como pode ser a inconstância de nós cristãos para com Deus. Porque nos versículos anteriores, nós vemos um Abraão construindo altares para Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Abraão ele tinha intimidade com Deus. Abraão ele era amigo de Deus. A Bíblia usa essa palavra, Abraão era amigo de Deus. E aqui nós já nos deparamos com Abraão, incrédulo para com o agir de Deus em sua vida, como se Deus não pudesse livrá-lo de tudo e de todos. Nós vemos um Abraão tirando o controle da sua vida das mãos de Deus e resolvendo seus problemas pela força do seu próprio braço, arquitetando planos para se safar da morte, como se Deus não fosse Deus na vida dele, não fosse cuidar dele em todas as situações. Eu quero dizer hoje para você nessa noite: deixa Deus resolver os seus problemas. Deixa Deus resolver os seus problemas. Entregue o controle da sua vida por completo nas mãos de Deus. Aleluia! Aleluia! Deixa Ele ser Deus. Deixa Ele ser seu Pai. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele cuidar da sua família. Para de ficar arquitetando planos para tentar se safar de coisas que você tem medo. Ele sabe de tudo. Ele conhece todos os seus medos. E Ele é Deus fiel para te livrar de tudo e de todos. Glória a Deus, aleluia. Em seguida, irmãos, a Bíblia Sagrada vai dizer que Sarai e Abraão, eles chegam até o Egito. E é exatamente dessa forma que acontece. O faraó ele fica impressionado com a beleza de Sarai. E imediatamente Sarai é levada para o palácio como uma das esposas de Faraó. A Bíblia vai dizer que Faraó ele fica tão feliz por causa de Sarai. Ele fica admirado e ele quer agradar, ele quer presentear Abraão. Então ele presenteia Abraão com camelos, com cabras, com vacas, com ovelhas, com escravos e com escravas. E entre as escravas, lá estava Agar. Mas Agar, nesse momento da história, ela não tem nenhum destaque. Agar é somente mais uma no meio da multidão. Agar só é somente mais um entre os presentes de Faraó para Abraão. Agar era somente mais uma escrava entre tantas outras. Porque a Bíblia vai dizer que ele presenteou com escravos e escravas. E eu quero abrir um parênteses para dizer algo aqui para você nessa noite. Tenha sua identidade firmada em Deus. Saiba quem Ele te chamou para ser. Saiba quem você é em Deus. Você é um filho, você é um amado de Deus. Senão você será somente mais um no meio da multidão. Você será somente mais um escravo das mentiras de Satanás. Deus te chamou para você ser vencedor. Em Deus você tem uma herança. Em Deus você tem um legado. Em Deus você tem um chamado. Deus é teu Pai. Ele cuida de você. Em Deus você tem uma história. Você tem um propósito de vida. Glória a Deus, aleluia. Em Deus você é mais que vencedor. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que por causa de Sarai, Deus castiga Faraó com enfermidades e pragas. Faraó e toda a sua família. A Bíblia vai dizer que imediatamente Faraó manda trazer Abraão até ele e questiona: por que você não me disse que ela era sua esposa? Por que você não me disse que Sarai era sua esposa? Por que você me disse que ela era sua irmã? Por causa disso eu tomei ela como esposa para mim. Mas está aqui de volta a sua esposa. Leva ele do meu palácio. A Bíblia vai dizer que Abraão então e Sarai e toda a sua família, ele é levado do palácio
E nesse momento, irmãos, ele sai do Egito e volta para Canaã. E a Bíblia vai dizer que se passou um tempo, e desde a primeira promessa de Deus para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, até esse momento que Abraão está agora em Canaã, já se passaram 10 anos. E Abraão, ele se encontra triste, porque Deus falou para ele que ele seria pai de uma grande nação. Mas Sarai, sua esposa, não havia tido filhos, e Abraão já estava avançado em idade, e ele fica preocupado, ele fica angustiado, porque ele não sabe quando que a promessa de Deus vai acontecer na vida dele. A Bíblia vai dizer que Deus abençoa muito Abraão, e ele se torna um homem muito rico, um homem com muitos bens, um homem com muitas propriedades. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que nesse momento Abraão, ele vai até a Deus e ele questiona: Senhor, o que será de mim? O tempo já se passou e eu ainda não tenho filhos. Do que me vale tantos bens, do que me vale tantas coisas, tantas riquezas, se eu não tenho filho herdeiro? E tudo que eu tenho, quem herdará vai ser Damasceno Eliezer, nascido em minha casa, um dos meus escravos, um dos meus servos. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus, ele diz para Abraão: filho, não se preocupe, se acalma, eu estou no controle de tudo. Glória a Deus, aleluia. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão, e você terá um filho, você terá um herdeiro, nascido de você. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento, a Bíblia Sagrada vai dizer que Abraão, ele pega essa promessa e ele guarda no seu coração. Mas do outro lado, irmãos, nós vemos Sarai, a sua esposa. Sarai, ela se pega pensativa, e eu imagino ela pensando: meu Deus, já se passaram tanto tempo que meu marido carrega a promessa que ele será pai de uma grande nação, e até agora eu não pude dar um filho para ele. Eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa, porque o tempo está passando. Eu já tenho uma certa idade, Abraão também já tem uma certa idade, daqui a pouco não vai ser mais possível. E se Deus deu a promessa a ele, que ele será pai de uma grande nação, eu devo ser um impedimento na vida do meu marido. Eu preciso fazer algo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Sarai, ela vai até Abraão e ele diz para ela: já que o Senhor não me deixa ter filhos, eu te dou a minha serva Agar, para que dessa forma eu possa ser mãe através dela. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão então toma Agar como mulher. Nesse momento da história, irmãos, nós vemos como que nós podemos ser incrédulos com a promessa de Deus. Porque Abraão, ele já estava carregando a promessa que ele seria pai de uma grande nação. Incrédulos, falta de orientação, e por muitas vezes nós somos assim. Porque a Bíblia vai dizer que Abraão era íntimo de Deus, era amigo de Deus. Sendo assim, a sua esposa também, ela conhecia Deus. Mas nesse momento da história, irmãos, nós vemos novamente eles tirando o controle da vida deles das mãos de Deus e resolvendo os problemas pela força do seu próprio braço. Aleluia. Porque eles poderiam simplesmente ter chegado diante de Deus e ter perguntado: Senhor, o Senhor disse que Abraão será pai de uma grande nação, mas o Senhor não deu detalhes, não disse quem será a mãe. Sarai ainda não deu nenhum filho. Abraão está preocupado, angustiado, porque o tempo está passando. Deus só vai falar, irmãos, que Sarai é que será a mãe do herdeiro de Abraão lá na frente, depois que seu primogênito Ismael nasce. Nesse momento da história, a promessa de Deus é que Abraão seria pai de uma grande nação. E nós vemos eles com falta de orientação.
eles não perguntam para Deus, eles pegam o controle das mãos de Deus. Sarai, ela arquiteta um plano e seu marido Abraão, ele concorda. Então nós vemos aí, Abraão, ele toma Agar como sua esposa, ela fica grávida do filho primogênito de Abraão, e a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Agar, ela percebe que ela está gerando, quando ela percebe que ela está grávida, ela começa a desprezar a sua senhora. E isso é muito perigoso, porque a serva, a escrava, teve sucesso aonde a sua senhora não conseguiu. A partir daí ela começa a desprezar Sarai. E eu imagino Agar pensativa naquele momento. Agora que eu estou carregando o primogênito de Abraão no meu ventre, o tratamento aqui na casa vai mudar. Eu imagino que Agar pensava que ela iria ser celebrada, que eles iriam passar a tratá-la muito melhor, porque ela estava carregando o filho de Abraão em seu ventre. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que Sarai, ela fica enfurecida e ela vai até Abraão e diz: eu te entreguei a minha escrava como mulher e a culpa é toda sua, porque agora ela começou a me desprezar. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão, então, ele deixa Sarai no controle da situação. Ele diz: ela é tua serva, faça com ela o que for bom aos teus olhos. Aleluia. E eu imagino Sarai pensativa agora neste momento. Agora essa escrava, ela vai ver, porque ela não era ninguém, ela só era um invisível, ninguém via nem sabia seu nome. Agora que ela está gerando, ela está me desprezando. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, que desentendimentos se transformaram em raiva, humilhação, aflição, porque Sarai, ela começa a tratar Agar com desprezo, ela começa a humilhar Agar, ela começa a tratá-la muito mal. E Agar não pediu para estar naquela situação, ela foi colocada, ela era apenas uma escrava. Sarai não perguntou a Agar se ela queria estar naquela situação. Quem sabe Agar já tivesse feito planos para a sua vida, porque apesar dela ser uma escrava, ela não era proibida de ter uma vida, de ter filhos e se casar. Mas ela foi colocada ali, e agora ela está nas mãos da sua senhora, grávida, vulnerável, uma jovem, estrangeira. A Bíblia vai dizer que Agar, ela se encontra sem saída, até o momento que ela decide fugir. Carregando o filho de Abraão em seu ventre, sozinha, sem ninguém por ela, ela foge para o deserto, completamente desprotegida, e ela vai até essa fonte. E eu imagino Agar aflita: Senhor, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim agora? Eu não pedi para estar nessa situação. Eu não pedi para estar aqui, agora estou gerando um filho em meu ventre, sozinha, sem ninguém, completamente desprotegida, não tem ninguém por mim. O que eu vou fazer? Esse é meu fim. Esse será o nosso fim. O que eu faço agora? Eu imagino ela angustiada naquela situação, irmãos. E a Bíblia vai dizer que quando Agar, ela sai, ela foge. O que nós imaginamos é que Abraão, no mínimo, ele manda alguém ir atrás dela para saber o que aconteceu. Porque, por mais que ela não era
vai dizer que mesmo que não tinha ninguém à sua procura, o céu estava à sua procura. Porque a palavra de Deus vai falar que o anjo a achou em seu momento de aflição. Aleluia, Jesus. E eu quero te dizer hoje para você hoje nessa noite, mesmo que não tenha ninguém à sua procura, o anjo do céu, ele está vendo a sua aflição, ele está vendo o seu choro, ele está vendo o que você está passando, ele está vendo o que você está passando lá na sua casa, que foi o que Agar passou, dentro do seu próprio lar, onde era para você ser protegida, onde era para ter alguém te protegendo. Ela estava completamente sozinha, sendo humilhada, sendo afligida. E Deus manda te dizer que Ele está vendo tudo o que você está passando. Você se pergunta, será que alguém me entende? Será que alguém vê o que eu estou passando? Deus, Ele está te vendo. Ele valida a tua história. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia Sagrada vai dizer que Agar era uma estrangeira. Ela não conhecia Deus. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que o anjo a achou e ele ouviu o seu grito de aflição. Se ela ouviu o grito de aflição, é porque ela estava clamando a Deus. Ela não conhecia Deus, mas Agar ela passou 10 anos com Sarai e Abraão por todo o deserto. E Abraão, ele era de altar. Ele conhecia Deus, ele era amigo de Deus. Agar com certeza já havia presenciado algum momento de intimidade de Abraão com Deus. E naquele momento de aflição, ela se lembrou de um Deus todo-poderoso, de um Deus, e ela clamou. E a Bíblia Sagrada vai dizer que um anjo ouviu naquele momento e veio até ela. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia Sagrada vai dizer que o anjo ouviu a tua aflição. Ele chegou até ela. Ele deu conforto, deu uma esperança para ela, que naquele momento da sua história parecia ser tudo acabado. Parecia ser o seu fim, com um filho no ventre, sozinha, sem ninguém por ela. Mas o anjo do Senhor revelou para ela que ele tinha um plano para ela. Ele tinha um propósito para ela. Ele deu esperança para ela. Ele deu, em nome do Senhor Jesus, um propósito para ela, uma história para ela. Ele revelou que ela estava esperando um filho em seu ventre e que o nome dele seria Ismael. Glória a Deus, aleluia. E ele seria, em nome do Senhor Jesus, e ele teria muitos descendentes. Glória a Deus. A palavra dessa noite, irmãos, Deus, Ele te vê. Ele conhece a tua aflição. Ele é o teu Pai. Ele é o teu provedor. Ele quer cuidar de você. Ele tem uma herança para você. Você tem uma identidade nele. Glória a Deus, aleluia. Você tem um propósito em Deus. Glória a Deus, aleluia. O inimigo, ele tenta todo o tempo nos dizer que nós não somos capazes, que nós não somos ninguém, que nós não merecemos. E realmente não. Mas pela graça de Deus, Ele nos acolheu, Ele nos fez filho dele. Glória a Deus. Ele validou a nossa história. Ele nos adotou, Ele cuida de nós. Glória a Deus, aleluia. E assim como Ele fez com Agar naquele dia, Ele faz com cada um de nós aqui nessa noite. Não pense que o que você está passando é pequeno, porque diante de Deus, tudo que nós passamos, Ele está vendo. Ele se importa com tudo que você está passando. E Ele quer te livrar de toda aflição, de toda angústia, de tudo que você tem passado. Amém? Assim eu encerro a palavra dessa noite. E agradeço a minha oportunidade. Espero que essa palavra tenha falado no coração dos irmãos, assim como falou na minha também. Amém? Agradeço a oportunidade, que as palmas vão no nome do Senhor. Nosso Deus, amém? Aleluia. Culto maravilhoso.
Eu aprendi muito, já copiei um texto ali que eu vou pregar uma parte desse texto. Glórias a Deus, amém? Igreja amanhã das 7 às 8, nós estaremos aqui com a igreja aberta. A campanha de Daniel vai terminar só dia 13 do mês que vem, 21 dias de oração. Eu quero te convidar, você que pode, vem estar conosco aqui orando das 7 às 8 da noite, todos os dias, de domingo a domingo, amém? E depois nós vamos fazer mais eventos, eu creio que vai ser dias abençoadíssimos. Eu posso colocar de pé, para os orados, aleluia, glória a Deus. É bom, né? Você viu hoje o culto? É o futuro da igreja. Pessoas chegando para tomar o nosso lugar. Isso é bom demais. Douglas, bênção pura. Glórias a Deus. Agora o Wagner fez uma oferta. Está aí, já está acostumado. Dia com a Luísa Luciana, vamos marcar mais dia para pregar. A bênção de Deus. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai. Pai, o Senhor sabe, Senhor, tem os seus escolhidos, Senhor. Pai, que a obra do Senhor possa crescer, Senhor, a cada dia, Senhor. Pai, que o Senhor possa fortalecer, Pai, quem está aí no banco, Senhor, para vir até o altar, Senhor. Eu sei que todos têm um chamado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu sei que quem entrou aqui, Senhor, vai ser mais forte, Senhor, porque quem escolheu foi o Senhor, Pai. E aonde estiver, Pai, se tiver sentido solitário, eu creio que o anjo do Senhor, assim como gritou Agar lá no deserto, Senhor, Pai, vai gritar, Senhor, Pai, a cada um de nós, Senhor. Então, venha em nome de Jesus renovar as nossas forças, Senhor, nesse momento, Senhor, e vem, Senhor, nos fortalecer, Senhor, Pai, minuto a cada minuto, Senhor, para que a caminhada, Senhor, que o Senhor colocou nas nossas mãos, Senhor, nós conseguimos, Senhor, dar passo a passo a cada dia, do deitar, do levantar, Senhor. Eu creio que o Senhor está conosco, Senhor, todos os dias, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nessa oração, Pai, apresente o Senhor Gonçalo, Senhor, Pai, que nesse momento está lá no meio do hospital, Senhor. Eu creio, Senhor, que assim, Pai, que a oração que o justo tem muitos defeitos, Senhor. Pai, assim como nós temos orado, Senhor, lá, Pai, na sala de oração, Pai, na campanha, Senhor, naquela tenda de oração, Pai, mas agora a igreja agora, Pai, colocando, Senhor, Pai, a tua filha nas tuas mãos, Senhor. Pai, coloca as tuas mãos aonde os médicos não podem tocar, Senhor. E toda enfermidade, Senhor, que tiver nela, Senhor, do alto da cabeça, Senhor, até as plantas dos pés, Senhor, nós profetizando, Senhor, que o Senhor, Pai, vai arrancar